Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje com uma pauta super importante, que é falar sobre psicologia positiva, meditação e todas essas pautas que cercam aí as nossas emoções e tudo mais. E para conversar com a gente sobre essa temática, eu trouxe um amigo muito querido, o doutor Cláudio Sena Veschi, né? Ele que é doutor em administração, especialista em psicologia positiva, também trabalha como instrutor de meditação de empresas, grupos e mentorias individuais. Ele desenvolveu um método muito importante, prático, para auxiliar no desenvolvimento humano baseado em psicologia positiva. Seja muito bem-vindo, Cláudio, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado, Eliane, obrigado pelo convite. É sempre feliz, uma felicidade estar aqui, poder compartilhar o meu trabalho, meu conhecimento e poder ajudar, né, inspirar as pessoas aí a aplicarem também algo para o desenvolvimento humano. E também, gente, o professor Cláudio é pesquisador, né, em universidades, dá aula, professor, enfim, né, a gente está muito bem servido aqui de uma pessoa competente que vai falar sobre essas temáticas aqui para nós. E eu gostaria de iniciar, Cláudio, pedindo para ti contar para a gente como é que essas temáticas entraram na tua vida. Então, tem duas temáticas grandes que eu trabalho, que uma é a espiritualidade e outra é a psicologia positiva, dentro do meu trabalho. A espiritualidade ela surgiu quando eu estava fazendo o meu doutorado, que foi uma forma assim, de unir uma caminhada pessoal ao meu fazer profissional. Então, até então, eu tinha um desenvolvimento espiritual, uma busca espiritual para o meu desenvolvimento, mas eu não conseguia fazer essa conexão com o meu trabalho. A partir da minha tese de doutorado, eu percebi que era possível, por meio de vários conceitos, inclusive o conceito da inteligência espiritual, que é um conceito novo, relativamente novo. Então, isso trouxe essa abertura para novas ideias e poder trazer aquilo que eu vinha usando de forma individual também para o meu fazer profissional. E a psicologia positiva surgiu como um complemento. Depois que eu terminei o doutorado, depois que eu já estava atuando e trabalhando com a questão da inteligência espiritual, da espiritualidade nas organizações, eu senti a necessidade de ter meios mais práticos, de ter intervenções mais práticas, para que eu pudesse transformar aquilo que era conceitos em ações e fazer a mudança, né, positiva nas organizações. Então surgiu os estudos, né, da psicologia positiva. Então fui atrás, né, de conceitos da psicologia positiva e principalmente de ferramentas que a psicologia positiva traz por meio das chamadas intervenções com as forças de caráter, para que pudesse trazer de forma prática, tanto nas organizações, como nos meus atendimentos individuais, como em mentorias, como também na parte mais acadêmica, que eu pudesse trazer isso de forma prática. Então foi aí que surgiu o meu interesse pelo estudo, e aí eu fui fazer uma especialização, um aprofundamento da psicologia positiva, né, com professores da área aí. E aí, Cláudia, eu gostaria de também te ouvir, para entender um pouquinho, da diferença, né, da psicologia positiva para as outras teorias, de psicologia que existem aí no mundo acadêmico, né. E também, para te falar um pouquinho sobre os principais, autores, enfim, né, quem são os pais, as mães, dessa teoria no mundo. A visão da psicologia positiva, ela complementa a visão da psicologia tradicional do ponto de vista de olhar para aquilo que nós temos de forças, de características positivas. Enquanto que nas formas tradicionais mais antigas da psicologia, nós olhávamos as nossas deficiências, as nossas carências, aquilo que nós precisamos melhorar. Por exemplo, tem ansiedade, tem medo, tem alguma fobia. Olhava para essa questão e tentava melhorar essa questão. A psicologia positiva trabalha com outra visão, outro olhar, que é o quê? Ver o que você tem de positivo. Quais são as suas forças? E focar nas suas forças. As suas forças são características que vão impulsionar você. E, na decorrência, como decorrência disso, vão melhorar aqueles aspectos que você tem de deficiência. Então, a gente não olha para as deficiências, a gente olha para aquilo que você tem de força, positiva, aquelas características. E criamos ambientes, é importante, a psicologia positiva traz a ideia de criar os ambientes positivos para que aquelas forças se manifestem e nós consigamos florescer. Então, é esse que é
que é uma ideia do Martin Seligman, que é um dos idealizadores, né, dos pais da psicologia positiva, que ele diz que o grande papel nosso é florescer. O que é florescer? É colocar para fora essas forças. Só que para florescer, eu preciso ter um ambiente positivo. Então, a psicologia positiva trabalha esse desenvolvimento individual, mas também trabalha no desenvolvimento do grupo, do ambiente, para que consigamos desenvolver. Então, esse é um grande diferencial e surgiu a partir do momento que o Martin Seligman ele assumiu a Associação de Psicologia Americana no início dos anos 2000, e lá ele começou a fomentar essas pesquisas que já existiam, mas ele criou um espaço para que esses pesquisadores mostrassem as suas pesquisas, conseguissem verbas para pesquisar mais, e hoje a psicologia positiva tem uma base científica enorme, muitas pesquisas científicas com as forças de caráter, mostrando como é que a gratidão, como é que o perdão, como é que o amor consegue melhorar as pessoas e consegue melhorar o espaço onde elas estão. Então, o Martin Seligman, o Mihai Csikszentmihalyi, que é o idealizador da teoria do flow, do fluxo, também são grandes expoentes e são os pioneiros no desenvolvimento dessa teoria, que hoje saiu, né, do campo teórico, está no campo prático, de forma bem consolidada. Inclusive, hoje nós falamos de organizações positivas também, organizações que geram esse espaço. Então, esses são os grandes pesquisadores. E, Cláudio, tem um sentido, assim, que a maioria das empresas, né, e tu que transitas também por esses diversos, essas diversas dimensões aí, academia, mercado, né, que às vezes ainda nós temos empresas com um modelo de gestão ainda muito tradicional, onde ainda muito comando-controle, né, e eu gostaria de te ouvir nesse sentido, né, o que tu pensas, né, e também comentar que há pouco tempo eu assisti uma live, né, do Raj Sisodia, que tu também conhece, e ele falava muito, né, sobre esse olhar para dentro, né, de a gente ter um propósito, que as empresas precisam ter propósito, de cultivar a paz interior, a paz nesses relacionamentos que a gente vivencia, então, durante a nossa vida, né, em todos os âmbitos do mundo, enfim, e também se curar, né? Eu acho que a gente precisa olhar para dentro, fazer esse autoconhecimento. Eu queria te ouvir nesse sentido também. O Raj Sisodia é uma das grandes bases teóricas que eu uso, né? E principalmente esse último livro dele, né, que até eu tenho que é o Empresas que Curam, The Healing Organization, que é a grande fonte de inspiração, tá? que mostrando essa necessidade de nós criarmos esses ambientes saudáveis para curar as pessoas, e não ambientes que vão adoecer. Então, hoje, basicamente, você falou no início lá, são ambientes que adoecem as pessoas, e nós não percebemos o quanto que nós adoecemos, e precisamos, como nós passamos muito tempo dentro dos ambientes organizacionais, nós precisamos criar ambientes, criar essa terra, né, onde nós vamos colocar a nossa sementinha para florescer, para que possamos melhorar como pessoa, melhorar como grupos e, consequentemente, melhorar o desempenho das organizações. Então, esse é o grande desafio. Primeiro, identificar essa questão, conseguir saber que nós temos um problema que tem que ser visto, nós temos que tirar todos aqueles tabus, todos aqueles preconceitos de olhar sobre a saúde mental, de olhar sobre as questões relacionais, a questão de estresse, de burnout. Isso não são fraquezas das pessoas, isso são disfunções. Então, são disfunções que a pessoa precisa trabalhar. Só que para trabalhar, ela precisa ver, saber que tem e melhorar. E esse é o trabalho, né, que eu faço, o trabalho que o Raj Sisodia faz também, né, de tentar transformar essas organizações. Claro que é um desafio por quê? Porque a gestão, ela é muito pragmática, você falou no início, muito pragmática, ela é muito masculina no sentido da forma, né, não, independente de ser executada por homens ou por mulheres, da masculina forma de executar, de sempre avançando e sem olhar para os cuidados, sem cuidar, sem ter essa empatia, muitas vezes. Então, o grande desafio é juntar essa capacidade de ação
da energia masculina com a capacidade de cuidado da energia feminina, para que nós tenhamos gestores e gestoras que consigam olhar o ser humano de forma mais completa, identificar as suas dores, identificar como é que nós podemos melhorar esse ambiente, e esse ambiente ser um ambiente de cura, assim como o Rádio Sociedade coloca as empresas que curam. Perfeito, perfeito. E, Cláudio, assim, não sei se tu tens notado, né? A gente ainda vê muitas lideranças, né? Com muitas questões a ser resolvidas, né? E quando eu não olho para mim, né? E eu tenho um papel dentro da organização de liderar, de inspirar outras pessoas, eu acabo impactando muitas vezes negativamente, né? E é isso que talvez falte para muitas empresas, né? Entender de que se não olharem para esse desenvolvimento pessoal, principalmente das lideranças, e depois ir descendo até o chão de fábrica, como a gente fala aqui, né? Muitas empresas, muitos colaboradores não vão querer mais também estar nesse tipo de empresa que não olha para isso, né? Então, queria te ouvir, assim, o que tu tem sentido? Qual é, talvez, a maior dificuldade de trazer essas pautas para dentro desses espaços? O maior desafio, Eliane, de trazer é essa compreensão de que trabalhar com as pessoas, trabalhar com a saúde emocional, trabalhar com a saúde mental é um investimento que a empresa está fazendo para evitar custos que ela tem, tá? Que ela não percebe. Então, a maioria das organizações ele não percebe o quanto de custos tiveram, né, no exercício anterior por não cuidar desses elementos. Então, aí você falou, turnover, absenteísmo, tudo isso está relacionado muitas vezes a questões emocionais e não são trabalhadas. Então, a gente olha muito a questão física, até as próprias pessoas, né, quando tem um problema emocional, elas tentam mascarar, né, esse problema, dando um diagnóstico que o médico vai fazer, colocando questões, não, meu problema é cardíaco, meu problema é estomacal, mas o fundo dessas questões são emocionais. Então, isso tem que ser trazido, tem que se tirar este véu, tem que tirar esse preconceito de olhar para isso. E saber que cuidar da saúde emocional é algo que evita custos imensos, desde ações trabalhistas, por assédio, até mesmo questões de burnout, que hoje já está incluído, né, como um CID, um Código Internacional de Doença relacionado, né, à saúde ocupacional. Então, esse é o desafio, olhar para isso como uma questão estratégica dentro da organização. E quando eu falo estratégica, é permear toda a organização, não é me chamar lá para fazer uma palestra só quando tem uma CIPA, ou quando tem um mês específico lá, né? O mês janeiro branco, setembro amarelo. Vamos chamar o Cláudio lá para fazer uma palestra. Não, isso é importante, mas é importante ter um trabalho sistematizado, ter um trabalho que envolva toda a organização, que envolva os gestores, que envolva a média gerência, que envolva a operação. Para quê? Para se trabalhar isso de forma profunda, porque isto vai trazer um benefício enorme para as pessoas não só dentro da organização, como fora, e um benefício enorme para a organização, porque aí vai estar aquela ideia do propósito, né? Afinal, estou aqui para quê? Para que papel eu estou exercendo? Eu gosto muito, né, de quando fala em propósito, citar, né, que nós temos o propósito pessoal, nós temos o propósito organizacional, mas nós temos um propósito maior, todos nós temos, que é nós sermos presença benéfica. Ou seja, Eliane, independente do que nós estamos fazendo, independente do espaço onde nós estamos, nós temos que ser benéficos naquele espaço. E quando nós compreendemos isso, o nosso trabalho se torna melhor, a nossa relação com o outro se torna melhor. E eu estou falando assim, todo o ambiente mesmo, quando nós estamos trabalhando, convivendo em família, quando nós estamos fazendo uma compra no supermercado, como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas e quão benéfico eu estou sendo para aquela pessoa naquele momento. Quando a gente traz esse conceito desse propósito maior, esse propósito maior vai se refletir nos nossos propósitos pessoais, profissionais, propósitos, muitas vezes, tem pessoas que em grupos, que em comunidades. Então, é isso que eu vejo. Então, quando você pergunta qual é o grande desafio, é esse, é de olhar o problema, tirar esse véu e encarar isso de frente. Muito bem. E, Cláudio, esses dias eu estava escutando também na internet uma outra live, eu adoro live, né? Já viu, né? Eu olho várias lives e converso com muitas pessoas também, né? E
eu sinto um movimento de teorias pedindo para que a gente pare um pouco, né? Acalmar, né? A gente está muito acelerado, muito acelerado. E aí tu tens feito alguns trabalhos também de meditação, tu tem um projeto teu, né, que eu queria que tu comentasse aqui com a gente, né, de que forma tu trazes o teu método, né, para as organizações, porque é ir contra a maré, digamos assim, né? As empresas, o mercado, tudo está nos chamando para a gente fazer tudo rápido, para a gente não ter presença, para a gente não sei o quê. Como é que é trazer isso dessa forma, né? E de que forma você traz, então, para tentar explicar isso e aplicar isso realmente, né, na ação organizacional? Então, Helene, já tem um diagnóstico, a gente sabe que isso é importante, que é necessário, mas agora como fazer? Como fazer? Eu utilizo muito dos conceitos da atenção plena, da meditação, do mindfulness, que é o quê? Que são ferramentas, que são atividades, que são formas de eu me manter presente naquele momento, e a presença benéfica, um dos pilares é o estado de presença. Então eu tenho que estar presente, eu tenho que saber o que está acontecendo comigo naquele momento. Eu tenho que saber identificar se o meu superior, se ou a pessoa que eu estou liderando tem alguma reação, como é que eu reajo? Até mesmo a minha respiração, o batimento cardíaco, que emoções me despertam, que gatilhos me despertam. A partir desse gatilho, identificar qual é o comportamento e qual é o resultado, qual é a resposta que eu estou esperando com aquele comportamento. Então, é esse mecanismo de gatilho, comportamento, resposta, ou gatilho, comportamento, recompensa, é o que nos move no dia a dia. Quando eu consigo identificar isso, quando eu consigo perceber isso, eu consigo trabalhar e melhorar a minha percepção da recompensa, melhorar o que está me gerando gatilho, como é que está sendo o meu comportamento. Então, só que para fazer isso, eu preciso do estado de presença. Então, eu uso muito, uma das ferramentas, né, que eu uso na minha metodologia é as meditações. São as meditações, são as práticas de atenção plena, de mindfulness. Então, isso é um caminho. Só que outras vezes a pessoa não se conhece, ela nem se percebe o quanto que ela está sendo impactada, ou quanto que ela precisa melhorar, ou quais são as forças que ela precisa executar, que é, né, a questão da psicologia positiva, então traz essas forças. Então, aí o que eu faço? Eu tenho um método que se chama mapa sistêmico, o mapa sistêmico 7, onde por meio de arquétipos, por meio de cartas da psicologia positiva e por meio de uma forma gráfica, a pessoa vai fazendo escolhas ali, em função de uma questão que tem, escolhe não racionalmente, ela acha que está escolhendo racionalmente, mas o que está mobilizando é o seu inconsciente, são as informações subconscientes, e ela vai posicionando essas cartas, esses arquétipos, em uma área ali, que são áreas da sua vida, e eu vou fazendo a leitura e a interpretação daquilo que a pessoa traz. E aquilo ali é extremamente revelador para a pessoa, porque muitas vezes ela esconde aquilo ali dela mesma, ela nem se percebe que ela não está executando a sua função de liderança, ou que ela não tem um balanço entre o cuidado e a ação, entre sua energia masculina e sua energia feminina. Então, esse mapa sistêmico, ele serve como diagnóstico de uma situação e serve também como mostra ações que a pessoa precisa fazer naquele momento para resolver aquela situação. Então, são ferramentas que eu fui construindo ao longo da minha jornada acadêmica, meus estudos, no estudo da psicologia positiva, no estudo do campo sistêmico, no estudo da abordagem integral, no estudo das práticas de meditação, de atenção plena, e fui organizando para ter essas ferramentas, porque não basta só estudar academicamente lá na universidade, ensinar os alunos, se não tiver formas práticas de colocar nas organizações e nas minhas mentorias. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito, Helene, dentro dessa ideia de tornar as organizações espaços melhores, tornar as organizações espaços de cura das nossas questões emocionais, das questões sociais, inclusive. E uma coisa legal, Cláudio, assim, que eu vejo, né, e também queria te ouvir, né, como é que tá essa relação, assim, mercado, academia, né, dentro dessas pesquisas, né? As pesquisas, elas estão também sendo aceitas dentro das universidades, né, principalmente essas que tu trazes, né, que são teorias, enfim, são práticas que realmente transformam as pessoas, e queria te ouvir nesse sentido. Então, Helene,
um tema novo, é um tema que tem 20 anos, então 20 anos dentro de um espectro assim, de tempo é relativamente novo, ainda está em consolidação, e só que existe muito preconceito. Existem duas coisas, preconceito e conceitos errados, né, e desconhecimento. Então, preconceitos, muitos errados, e desconhecimentos com relação ao tema. Então, o grande desafio para trabalhar nas organizações é trazer uma clareza do que é espiritualidade, do que é psicologia positiva, como é que isso pode atuar de forma prática dentro das organizações. Então, essa é o desafio. No meio acadêmico, o desafio maior é a conversa com os pares, né, com os colegas, professores, que são muito pragmáticos, né, que entender que na área financeira, na área de produção, na área de marketing, na área de gestão de pessoas, precisa se trabalhar isso. Então, isso não é algo específico, não é algo, uma cadeira que eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar a questão do desenvolvimento humano de forma integrada. Então, é muito desafiador trabalhar nas universidades, trabalhar no meio acadêmico, por essa questão do entendimento que esse tema é um tema transversal, é um tema estratégico. Que estratégico, né, como comentei, dentro das organizações também. Então, não basta me chamarem lá para uma ação pontual. Tem que ser algo estratégico, uma ação pontual vai gerar o interesse, mas o que vai dar o resultado é quando eu tenho isso de forma plena, e para isso eu preciso primeiro trabalhar na forma acadêmica lá, entender e depois transformar isso em ações práticas. E foi aí, então, que a psicologia positiva me ajudou muito, né, de trazer essas ferramentas, essas intervenções para tudo aquilo que eu estava estudando, tudo aquilo que eu estava imaginando na inteligência espiritual, na espiritualidade, que a Dana Zohar desenvolve muito isso. Como é que eu trago isso para a prática e para ações práticas? Uhum. Cláudio, ainda temos um tempinho, eu queria te perguntar mais uma coisa aqui com relação a quem já foi impactado, tá? O que tu ouve dessas pessoas que já fizeram um trabalho, que tu viu antes e depois, assim, não sei se tu tem alguma questão para nos falar, assim, da percepção de quem vivencia e quem se beneficia desse tipo de trabalho. Eu acho que a frase mais comum que eu escuto é: como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não pensei nisso? Não, como é que eu não me dei conta disso antes? Na minha organização, comigo. Por quê? Porque as pessoas não pararam para pensar, não pararam para olhar. Então essa é o maior retorno que eu tenho, é quando a pessoa se dá conta daquilo que ela não está se dando conta, e é um processo dela. Eu trago as ferramentas, eu trago a metodologia, mas é um processo interno. Algumas pessoas vão se dar conta mais rápido, outras talvez demore um pouquinho, e ao ver aquilo, como é que aquilo ali modifica o seu fazer profissional, modifica a sua relação com os outros e, consequentemente, melhora o desempenho organizacional. Eu sempre gosto de falar, Helena, assim, eu faço uma proposta de trabalho lá, a pessoa vem negociar, não, pois é, mas agora a gente está sem o recurso esse aqui, quem sabe no próximo ano. Aí eu faço a questão, quanto que você gastou o ano passado por não fazer isso? A maioria das empresas não tem esse custo. Quando elas fazem um levantamento do que elas gastaram por não fazer algo nesse sentido, elas percebem que o que eu estou cobrando é muito barato. E depois, quando elas veem o resultado, o que elas economizaram com relação a afastamentos, com relação a relações lá, até mesmo a questão de reclamatórios trabalhistas, muitas vezes, que ocorrem, né, de assédio, etc. Quando diminui esses passivos, a empresa começa a perceber: olha, eu devia ter feito isso antes, e como é que eu não me dei conta de fazer isso antes? Então, são questões assim, que eu percebo na prática, né, que as coisas não são, as técnicas são simples, são práticas, mas o entendimento e a abertura para que se coloque isso, que é o grande desafio, é trazer essa praticidade, essa simplicidade para as relações. Muito legal, Cláudio. Eu acho que é muito bacana, né, ver assim a tua escolha, né, a escolha de olhar para essa temática, né, de fazer essa transformação que é tão importante para a nossa sociedade, para nossas empresas, né, e te dizer também que agora já estamos na finaleira aqui da entrevista, né, eu queria muito que tu deixasse as tuas redes sociais, né, deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e para quem quiser continuar o bate-papo depois. Então, podem me achar no LinkedIn com o meu próprio nome, Cláudio Senavenski, todo, no Instagram e no Facebook como Cláudio Sena,
que vou ter o maior prazer de dialogar lá com todos. E a grande mensagem, volto para a questão da presença benéfica. Como é que eu posso ser uma presença benéfica no ambiente onde estou? No meu trabalho, nas minhas relações, com meus clientes. Então, questione isso. Mantenha-se, quando você for fazer uma ação, pergunte, essa ação ela é benéfica para mim? É benéfica para o outro? Eu acho que essa é a maior recado que eu posso dar aí. Se você fizer isso aí, já valeu você ter ficado meia hora aí me escutando. Muito legal, Cláudio. Muito obrigada mais uma vez aí pela partilha de conhecimento, por estar aqui no programa As Pessoas Inspiram, e também convidar as pessoas que também na semana que vem nos acompanhem novamente, né? Às 22 horas, quintas-feiras, aqui pela Vale TV, com mais pessoas inspiradoras e projetos inspiradores, para entender um pouco mais e ver como a gente pode se beneficiar desses contextos tão importantes que são às vezes deixado de lado, né, mas que fazem total diferença para a nossa vida profissional. Tá bom, gente? Beijo no coração e até breve.